dois versículos que já foi lido aqui na devocional. O pastor também já leu aqui essa passagem. Eu vou ler somente os dois primeiros versículos para os irmãos não ficarem muito cansados em pé. Então vamos ler o primeiro e o segundo versículo. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Os irmãos podem assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Os irmãos podem adorar a Deus no momento para adorar a Deus, né? Nós viemos aqui para isso. O objetivo principal aqui é o Senhor. Eu quero aqui, como eu disse, como eu estava ali pensando, eu falei assim: se sairmos daqui agora sem ouvir eu falando aqui a respeito da palavra do Senhor, já estávamos com o culto completo, porque nós já ouvimos aqui, teve um louvor, que fala como Zaqueu, teve aqui as oportunidades, e nós já saímos aqui cheios da presença de Deus, cheios daquilo que Deus quis falar conosco. Mas estamos aqui. Eu quero falar a respeito de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Quem era Zaqueu? Zaqueu era um judeu, mas ele era chefe dos publicanos. Aí nós vimos várias pregações a respeito de Zaqueu, mas todo mundo fala que ele era publicano. Mas o que significa ser um publicano? Vamos entender o que era um publicano. Publicano era um homem escolhido pelo Império Romano para recolher impostos. Ele era responsável por recolher impostos, mas Zaqueu não era quem recolhia os impostos, ele era chefe de quem recolhia os impostos. Agora você imagina, naquela época o povo não gostava dos publicanos, que era quem ia à frente recolher os impostos. Imagina Zaqueu, que era chefe daqueles homens, ele era odiado pelo povo. E naquela época era complicado, porque assim, não muito diferente de hoje. Por exemplo, o reinado começava a sofrer algumas percas, algumas coisas, e aí o que acontecia? O chefe ia lá e olha, vamos começar a apertar mais, vamos começar a cobrar mais. Cobrava 10%, agora é 20%, cobrava 20%, agora é 40%, e aquilo ia apertando, e de acordo com isso, quem levava a má fama eram os publicanos, porque era que estava em frente, quem estava de frente para a situação eram os publicanos, e o chefe dos publicanos, que era Zaqueu. Então você imagina a situação dele, você imagina a situação dele. Ele não conseguia ter uma vida social agradável, porque ninguém gostava de Zaqueu, ninguém gostava dos publicanos. Aleluia. Então essa é a história do publicano. O publicano é um homem responsável por recolher impostos em nome de Roma, em nome dos romanos, em nome do Império Romano. Mas a Bíblia diz que Zaqueu era rico, mas não diz que essa riqueza de Zaqueu era fruto de alguma fraude que ele cometeu. Até porque o Império Romano era muito rígido, ele era muito rígido. Então provavelmente Zaqueu foi escolhido chefe dos publicanos porque ele já era rico. Então não haveria necessidade
necessidade dele fraudar os impostos, porque ele já era rico. Provavelmente ele foi escolhido chefe dos publicanos por esse motivo. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala que foi por isso. Não, a Bíblia também não fala que ele fraudou alguém. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, como nós vimos aqui as oportunidades, ele foi constrangido a ponto de declarar: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aleluia. O tema desta mensagem estava, a salvação transforma. Aleluia. A salvação transforma. Mas nós podemos trazer ao contrário: a transformação nos traz salvação. Hoje de manhã nós estávamos aqui na escola bíblica dominical, onde nós aprendemos um pouco sobre a palavra do Senhor. Aleluia. Nós estávamos aqui, estávamos entendendo o papel do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo como o Filho de Deus, que era Jesus. E nós ficamos aqui, abordamos vários assuntos. Aleluia. E uma delas foi justamente a transformação. Aleluia. A transformação. Quando nós recebemos a Cristo em nossa vida, ali começa um processo de transformação. Aleluia. Como Zaqueu, ele recebeu a Cristo na sua casa. Quando Jesus observa Zaqueu, pede para que ele desça daquela árvore, ele desce. Jesus vai estar na casa de Zaqueu. Agora Zaqueu recebe a Cristo. Aleluia. Ali começa um processo de transformação na vida de Zaqueu. E o primeiro efeito da transformação na vida de Zaqueu, quando ele recebe a Cristo, o primeiro efeito é justamente ele se constranger de saber que tinha dos seus amigos, dos seus compatriotas, passando por necessidade. Aí ele fala: olha, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dividir aos pobres. Ali já começa o efeito da transformação na vida de Zaqueu. Que não tinha como ele, com tudo aquilo e com a presença tão gloriosa de Jesus na sua vida, ele se sentir apático à situação dos seus compatriotas. E aí ele declara essa declaração que ele fala: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu atrapalhei a vida de alguém, no momento em que eu cobrei os impostos, não pedi para cobrar de forma correta, Senhor, eu vou restituir essas pessoas. Aí o processo de transformação se inicia na vida de Zaqueu. Aleluia. Mas a transformação, ela chegou de forma obrigatória a Zaqueu. O Senhor, ele obrigou a Zaqueu a descer daquela árvore. O Senhor obrigou a Zaqueu a recebê-lo na casa dele? Não. Zaqueu, ele despertou a atenção de Jesus. Porque não é normal uma pessoa subir numa árvore para ver outra pessoa passando.
Esse aí é diferenciado. Está querendo me ver de qualquer maneira. Aleluia. Para nós buscarmos a primeira atitude que nós devemos tomar para buscarmos uma transformação real diante de Deus. Uma transformação real diante de Deus é chamar a atenção de Deus para nós. É chamar a atenção de Deus para a nossa vida. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Como é que nós vamos chamar a atenção de Deus para nossas vidas? Aleluia. Zaqueu, ele despertou a curiosidade de Cristo porque ele subiu numa árvore. Porque ele era pequeno, ele não conseguia ver. Ele não ia conseguir ver a Cristo, porque a multidão era muita gente ao redor de Jesus. Então ele achou uma estratégia: vou subir nessa árvore aqui, porque ele vai passar por aqui, eu vou ver. Eu vou conhecer a Jesus. Eu vou conhecer a Jesus. Nem que seja aqui de cima. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Para chegarmos mais perto de Deus, devemos chamar a atenção de Deus, devemos chamar a atenção de Cristo para nossas vidas. O que nós temos feito para chamar a atenção de Jesus? Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda hoje. Que quando Cristo ele foi ao Pai, ele disse: olha, enviarei a voz do Consolador, estará com vocês até o dia da consumação dos séculos. Ou seja, até quando o Senhor voltar, o Espírito Santo de Deus está conosco. É Ele quem nos ajuda, é Ele que nos está aqui, que está nos ajudando. Aleluia. Mas o que nós temos feito? Aleluia, para estarmos mais em comunhão com Cristo. Aleluia. Estávamos aqui de manhã estudando sobre a situação de Maria. O Senhor, ele olha e envia o anjo a visitar Maria. Quando o anjo chega, se apresenta para ela, a primeira declaração que ele faz para ela é: salve Maria, salve, agraciada de Deus. Aleluia. Como nós estamos nos comportando, qual é o nosso comportamento que desperta em Deus? Aleluia. Que chama a atenção de Deus para nós. Qual é o meu comportamento? Aleluia. Paulo ele nos fala assim: olha, sede meus imitadores como sou de Cristo. Qual é o nosso comportamento que estamos nos aproximando de Cristo, em sermos pelo menos imitadores de Paulo, para nós chamarmos a atenção de Cristo para nossas vidas? Aleluia. E iniciarmos um verdadeiro tratamento, uma verdadeira transformação diante de Deus. Aleluia. Vamos comentar hoje de manhã como que nós queremos chamar a atenção de Cristo com o nosso comportamento. Aleluia. Com as nossas atitudes. Aleluia. Nós devemos observar sempre, porque a transformação é algo que ela não é obrigatória. Deus não te obriga a ser transformado. Ela é voluntária. Mas só tem uma questão para recebermos de Deus,
para recebermos o dom de Deus que é a salvação, nós devemos passar pela transformação. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós nascemos da água e do Espírito. Quando nós descemos a água, nós estamos, dali nasce uma nova criatura. Agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Devemos nos preocuparmos, aleluia, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, porque nós agora não estamos mais debaixo de nós mesmos, mas Cristo está sobre nós. Aleluia. Devemos nos preocuparmos. Será que nós estamos tendo um comportamento adequado ao nome que nós levamos? Aleluia. Essa semana estávamos em um local e uma pessoa falou: eu prefiro fazer negócio com pessoas da macumba do que com crente. Isso é vergonhoso. Isso entristece o nosso coração. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Se nós que somos seres humanos falhos, entristecemos com essas palavras, imagine o Espírito Santo. Aleluia, imagine o Espírito Santo como entristece em ouvir algo assim. Porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele tem sentimento. Aleluia. Aleluia, ele tem sentimento. Ele está entristecido com as nossas atitudes, está chorando com as nossas atitudes, como nós somos homens e mulheres de Deus. Vamos nos concentrar na transformação, para que possamos chegar o mais próximo, para que possamos fazer, como Paulo disse, ser imitadores de Cristo, como é. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Buscando a transformação a cada dia. E a santificação, ela só vem através da transformação. E a santificação é bem clara, a palavra do Senhor diz que é bem claro: sem a santificação ninguém vai chegar a Cristo, ninguém vai chegar a Deus, ninguém vai herdar a salvação sem a santificação. E a santificação é um processo finalizado na transformação. Aleluia. O que nós temos deixado para trás? Zaqueu, ele chega aqui naquele momento, ele olha e vê que ele tinha que fazer alguma coisa. O que eu faço agora para começar o meu processo de transformação? Aleluia. Ele olha e vê: olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens, eu vou doar tudo, a metade dos meus bens, eu vou doar aos meus irmãos, aos necessitados, aos pobres. Aleluia. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. É que nós busquemos estar um pouco mais próximos de Deus. Porque Deus, ele está querendo nos últimos tempos, aleluia, como eu falei no culto de Santa Ceia, muitas vezes nós estamos dispersos e nós vimos coisas acontecerem e aí a gente começa a ficar preocupado, porque estamos chegando próximo do fim, aleluia.
Mas a palavra do Senhor diz que os sinais viriam. Só que isso passa e as pessoas se esquecem. E aí cai novamente naquela tranquilidade. Não, está tudo bem. Está tudo bem, está tranquilo. E passa, e passa. Aleluia, louvado e agradecido em nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele está querendo de nós uma proximidade maior, um estreitamento de relacionamento, um estreitamento onde você está mais próximo de Deus. Quando nós estamos mais próximos de Deus, o risco de nós errarmos é menor. O risco de errarmos o caminho é bem menor. Aleluia. Porque nós estamos próximos de Deus e Deus cuida do povo. Aleluia. Deus cuida de nós quando nós estamos mais próximos dele. Aleluia. O Senhor fala, a gente ouve. O Senhor fala e nós ouvimos. Estamos mais sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Que nós abrimos os nossos olhos e que nós temos mais ouvidos a voz do Senhor e que possamos despertar a curiosidade de Deus para nós. Chamamos a atenção de Deus para nossas vidas. Aleluia. Como Zaqueu que subiu, ele não olhou as dificuldades, como foi dito aqui, ele não olhou as dificuldades, aleluia, mas ele queria, porque queria. Porque era mais importante para ele naquele momento, era ver a Deus, era ver a Cristo, aleluia. Não mediu consequências, aleluia. Ele se antecipou, aleluia. Aí lá na frente, falou assim: eu vou aqui porque aqui vai passar, porque aqui é o caminho. Aqui é o caminho. Então eu vou subir aqui, porque aqui eu tenho certeza que eu vou ver a Jesus. E a palavra do Senhor diz que ele tinha a curiosidade de ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Mas na curiosidade de ver Jesus, aleluia, chamou a atenção de Jesus. Bastou uma atitude para haver uma grande transformação na vida de Zaqueu. Às vezes está faltando uma atitude da nossa parte, aleluia, umazinha só, uma pequena atitude, para haver uma grande transformação em nossas vidas. Uma pequena. Porque para Zaqueu, aquilo, aquela vontade que ele tinha de ver a Jesus, era muita gente poderia olhar: o que esse cara está subindo nessa árvore? É certo da ideia, o que ele está fazendo aí? E como ele era pequeno, ele correu o risco de cair lá de cima, se quebrar. Mas não, ele estava determinado. Uma pequena atitude chamou a atenção de Jesus. O que nós devemos fazer para chamarmos a atenção de Jesus e a transformação começar a entrar em nossa casa, a transformação começar a entrar na nossa vida, na nossa família? E termos uma vida transformada, termos uma vida mudada.
novas atitudes, aleluias. Termos novos rumos, aleluias. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Eu fico imaginando que Zaqueu agora ele é confrontado ali com sua própria mentalidade, sua própria mente. E aí ele fica ali, porque ele não pode mais ter as atitudes, aleluia, as atitudes que ele tinha. Eu não posso ter mais meu comportamento mudou, porque houve salvação na minha casa, houve transformação na minha vida. Eu preciso ter um outro rumo, aleluias. As pessoas às vezes vão olhar para você. Tem pessoas que não gostam de você, aleluias. Como Zaqueu. O pessoal não gostava dele porque ele era chefe dos cobradores de impostos, chefe dos publicanos, aleluia. Mas o Senhor, Ele não olha para você como o teu vizinho olha. Ele não olha para você como aquele teu parente olha. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. O olhar do Senhor é um olhar de misericórdia, aleluia. Ele olha para você, Ele não vê o teu exterior, Ele não vê o que você fez, aleluia. Ele não vê o que você faz, aleluia, mas Ele quer que a partir dali, aleluia, você tenha uma outra atitude, tenha um outro comportamento, e agora se inicie um processo de transformação na sua vida, uma transformação na sua casa. A sua família terá um outro rumo, porque Jesus chegou para mudar a sua história. Jesus chegou para mudar toda a sua história. Jesus chegou para transformar toda a sua vida, aleluia, a história da sua família, aleluia. Outrora era uma família de publicanos, aleluia, agora é uma família de transformados, é uma família de homens e mulheres de Deus, aleluia. É um homem que se transformou, poderia ter defraudado alguém, mas a partir daquele momento, ele tinha sido transformado a ponto de devolver 4 vezes mais. E assim, eu agradeço a minha oportunidade em nome